Em nome de Jesus, Ruth, capítulo 1, eu vou ler os versículos 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Fecha os olhos. Santo Deus, glória, honra e louvor ao teu nome. Pai, que o teu Espírito Santo nos instrua, nos edifique, nos exorte através desta palavra. Fale com poder, fale com amor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos podem se assentar. Em 1991, foi lançado o livro O Mundo de Sofia. Inicialmente, na sua primeira edição, originalmente, ele foi lançado em norueguês. Hoje, esse livro é traduzido para centenas de países, inclusive o nosso. Eu li na nossa língua, porque norueguês eu tenho dificuldades. Não é? O livro de Sofia é um romance, é uma ficção, que narra a história de uma menininha chamada Sofia, que tem 14 anos de idade, e é um livro muito interessante, porque o romance é construído de tal forma, pelo Just Gardner, o seu autor, ele conta a história da filosofia através do romance. E aí ele visita os principais filósofos que formaram o pensamento ocidental, oriental, que nós absorvemos hoje e às vezes nem sabemos que vem de milênios atrás. Então o livro ele é muito intrigante, estimulante e te faz querer ler e chegar no final. E de quebra você ainda aprende muito. E passa a ter uma noção de filosofia assim muito legal. Quem já leu O Mundo de Sofia aqui? Levanta a mão. Ó, o pessoal que levantou a mão, quem concorda com o meu comentário do livro, levanta a mão, deixa eu ver. Opa, então estamos juntos. Amém? Vocês viram que não é propaganda enganosa. Mundo de Sofia. Te convido a ler, que vai te ajudar muito, inclusive a entender muitos textos bíblicos. Mas essa semana, saindo da ficção, nós fomos aqui no nosso país impactados pelo Diário de Sofia. Quem viu a matéria jornalística falando sobre o Diário de Sofia? Levanta a mão. Avó. Mas na hora que eu contar o que aconteceu, eu acho que mais pessoas vão ter visto. Sofia, esta do Diário, 11 anos de idade, uma garotinha ali no Rio de Janeiro. Ela foi estuprada e ela foi assassinada com 35 facadas. Quem fez isso? O tio. Pegou o corpo dela, jogou numa caçamba, que a intenção dele era que o caminhão pegasse, triturasse e apagasse todos os vestígios. Mas ele foi pego, ele já confessou o crime, ele já está preso. Evidentemente, numa cela isolada, porque se deixar ele junto, ele será triturado. Quem viu essa notícia? Levanta a mão. Quem viu na matéria a entrevista com o pai da Sofia? É de partir o coração. O pai, ele fala assim: eu não sei como vai ser minha vida daqui para frente. Eu não consigo explicar a dor que eu estou sentindo. E aí ele fica mais desesperado quando ele tem acesso ao diário
de Sofia, que era o diário que a filhinha dele, de 11 anos, escrevia. E a matéria coloca uma imagem. Dá para colocar aí para a gente? Eu separei essa imagem, se for possível entrar com ela aí para a gente agora. É possível? É possível, mas precisamos de um tempo. Estamos ali numa equipe de 3, angustiados, e tudo vai dar certo. Se não, deixa quieto, no final a gente mostra. Pode ser? Pode ser melhor, né? Então tá. No texto, gente, é impressionante a foto, se eles conseguirem. Agora a gente põe, senão no final, se der, a gente coloca. No texto, tá com a letrinha dela. Você vê que é uma letrinha de criança. Tem uns desenhinhos assim, bem infantis. Mas é algo chocante. Eu não vou lembrar de cor, mas ela escreve assim: mortes que eu poderia morrer. Mortes que poderia acontecer com a Sofia, que é ela. E ela vai colocando uma lista. Estupro, feminicídio, abuso. Ela vai colocando uma série de coisas assim, assustadoras. Então o pai lê, e ele fala que quando ele leu aquilo, ele ficou assim: cara, há quanto tempo que a minha filha está passando por isso? O fato da Sofia, essa Sofia da semana, ter escrito no diário dela, já é um avanço. Mas é um desafio para a nossa geração, nós pais, convencermos as nossas crianças que elas não podem ter medo de adultos estranhos e que fazem mal para elas. Elas têm que abrir a boca e falar. Sim ou não? Porque uma menininha que escreve o que ela escreveu no diário dela, ela está sofrendo tudo aquilo. Mas ela não conseguiu dar o último passo, que seria sentar com o pai e falar: pai, o tio entrou? Não sei se vocês conseguem ver daí, ó. Mas ali em cima, ó, mortes que eu esperaria, é o que está escrito. Aí ela vem, ó, assassinato, valeu, obrigado. Assassinato, homicídio, feminicídio, latrocínio, estupro, abuso. E uma carinha aqui de uma criancinha. Cara, pode tirar, obrigado. Quando eu vi essa matéria, vai para mais de 20 anos que eu não tenho tempo de sentar para assistir TV. A minha rotina há muito tempo que é assistir o que eu quero assistir no horário que dá para mim. Mas com gripe, e com a médica falando: fica em casa, bota... Como é que é o nome? Pantufa. Eu ia falar polaina. Polaina é a meiazinha na canela, né? Pantufa. Cara, eu tô lá, assisti filme, assisti série, assisti tudo, assisti coisa muito ruim. Ruim no sentido de fraco, de história. Assisti um filme chamado Donzela. Alguém viu? É muito ruim. O filme é muito ruim. Não tem nada de pecador no filme, viu, gente? Senão vocês ouvem o pastor falar: é ruim, e acha que... Não, qualquer um pode ver. Mas é ruim o filme. Ruim, né? Muito ruim. Só com gripe para eu assistir um negócio desse. É padrão Encantadoras de Baleias, viu, Fabi? Então, olha só. E aí assisti essa matéria. Quando eu vi, gente, eu estou lá na sala de casa, comecei a chorar. Eu falei: cara, e vendo aquele pai, fotografei essa imagem aí que eles reproduziram na tela. Esse pai, gente, ele está vivendo um processo de amargura, assim, no seu ápice. Quanto tempo? Isso vai passar? Isso não vai passar? E o que é amargura? Bom, um dos significados, angústia. Mas angústia, dor, sofrimento, tortura.
E tudo num índice exacerbado, absurdo, que esmaga a alma, deixa você num estado assim, porque a palavra amargura vem de beber algo amargo, vem de algo que você não quer. Sabe, Jesus, é possível passar esse cálice de mim? Então, aquele cálice amargo que ele teria de beber. Veja, Jesus, no momento que ele fala desse cálice, a oração dele foi ouvida. Ela só não foi atendida como ele queria. Aprende com Jesus aí. O não de Deus também é resposta. Amém? Jesus, ele pede. O Pai ouve, mas não atende. E o não de Deus é resposta. E é amargo. A gente quer beber, vindo do céu, suco de laranja coado, sem aqueles baguzinhos, sabe? A gente quer um suco de melancia purinho. Quem já bebeu? Maravilhoso, né? Faz quando eu for na sua casa. É muito bom. Então, olha só. Amargura. Esse pai, ele está vivendo e sentindo tudo isso. E eu quero te trazer com esses sentimentos dessa menina de 11 anos que foi violentamente ceifada da história, a Sofia, ali no Rio de Janeiro. Eu quero te trazer com esse sentimento para a gente entender o que está acontecendo aqui, porque famílias estão sob ataques. Como resistir? E um dos inimigos que eu quero refletir com você é esse, amargura. Muitas famílias sofrendo estados de amargura, por conta de cálices que chegaram na casa de vocês. E a exemplo do cálice de Cristo, o cálice de Cristo era de Cristo. Ele teria que tomar esse cálice sozinho. Existem cálices que você vai ter que tomar sozinho. Não vai dar para transferir. Lu, toma no meu lugar. Não. O dele é dele, o meu é meu e vamos em frente. Amém? Então, mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Ruth. Eu vou ler os 4 primeiros versos do capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Olha, o tempo do livro de Ruth é um tempo extremamente caótico na história da nação de Israel. O versículo 1 já identifica para a gente a época da história, no tempo dos juízes. Você sabe que o livro de Juízes é um tempo sem lei. O livro de Juízes, ele é compreendido no seu último capítulo, no seu último versículo. Naquele tempo, não havia rei. E cada homem fazia o que lhe parecia certo. Cada homem, na época dos juízes, era o seu próprio juiz. Entendeu? O fim, quando a gente fala da pós-modernidade, do fim dos absolutos, Juízes já vivia o fim dos absolutos.
Não, dá licença, a tua verdade é a tua verdade. A tua é a tua, a minha é a minha. Pode não ser verdade para você, mas é verdade para mim. Cada um, cada um. É assim que a banda tocava. E era um caos moral, um caos social, um caos espiritual na época dos juízes. Portanto, a época de Ruth é uma época do livro de Ruth, é uma época caótica na nação. Só que a nação, ela passa por um período, que está escrito aqui, de fome. Então vem uma fome muito grande. Por exemplo, eu não vou perguntar porque é muito privativo e muito pessoal. A não ser que alguém queira se manifestar aí. Mas eu imagino que nesse grupo, porque pode ter, nós não temos pessoas nesse momento passando fome. Mas pode ter gente aqui que já viveu a experiência na sua infância, no seu passado, de passar por períodos de privação tão grande, inclusive de alimento, que teve fome. Graças a Deus, eu falo graças a Deus não com deboche, nem com ar de superioridade, mas graças a Deus, eu não sei que experiência é essa, eu não vivi isso na minha vida. Então eu posso falar de uma posição muito confortável, mas consigo ter empatia por quem vive essa experiência na pele. Por quê? Porque a fome, gente, ela faz o cara cometer crimes, faz o cara se matar, faz a pessoa entrar em desespero. Fome, você não fica sem comida. E nem precisa passar por períodos de fome. A gente convive com gente que come muito, sim ou não? Tem um pessoal que tem um apetite maluco, não tem? Você convida para a tua casa, pizza, 8 horas da noite. Da 8h30 já tem gente assim, vai servir ou não vai? Tem ou não tem? Tem. Valeu, Fabi. Então, olha só. As pessoas ficam desesperadas, elas querem comer. E comer é um negócio legal. Então, fome. Então, tem um período de fome. Aí, as coisas vão piorando. Tem fome. Aí, Elimeleque, Noemi, o Malom e o Quilion, essas 4 pessoas, o texto diz que eles vão para a terra de Moabe. Eles saem para peregrinar. Então eu tenho fome, eu tenho a época dos juízes, e agora eu tenho uma família que fala assim, no meu país está dando tudo errado. Vou para os Estados Unidos. O número de pessoas querendo sair do Brasil quadriplicou. A minha fala não é para criticar, porque se você tem um projeto, você tem um plano, você tem um propósito, tem a direção de Deus, vai nessa tua força. Mas me assusta o número de pessoas que não têm o propósito, não têm o projeto, não têm o plano, não têm e quer ir. Gente, eu conheço histórias de sucesso de quem foi. Gente que eu abençoei, gente que fala comigo até hoje. Gente que só dá testemunho legal. Algumas pessoas, não são poucas. Tive privilégios assim de estar num culto com quase 1000 pessoas em Curitiba e orar por um casal, esse casal olhar para mim e falar, nossa, pastor, esse culto, essa oração, a mensagem foram todas as respostas que a gente precisaria. Esse casal está lá em Orlando, muito bem instalado, prosperando, crescendo e abençoado. Mas eu também conheço tanta história de gente que foi, se arrebentou e quebrou a cara. Você conhece também? Sim ou não? Então, quais são as motivações? Eu tenho um amigo pastor, que ele foi para a Espanha. Mas no dia que ele foi para a Espanha, ele perguntou a minha opinião, eu falei, não vai, cara. Por quê, Ed? Eu falei, porque você não tem chamado para ir para a Espanha. Por que você acha isso? Eu acho isso porque você está em fuga, você está fugindo das suas realidades aqui no Brasil, dos seus sofrimentos aqui no Brasil. E em fuga, isso não vai dar certo. Voltou da Espanha deprimido.
Ele e toda a família. Arrebentado, estraçalhado, botando em risco o seu chamado pastoral, o seu ministério. Hoje ele está restaurado, amém. Mas do jeito que foi, voltou. Foi um bate e volta. Então presta atenção e aprende com Ruth nessa manhã. Uma luta, crise no país, fome, angústia. Não dá para ficar mais aqui. Vamos para Moabe. Moabe é terra de inimigos de Israel, gente. Vamos para... Qualquer lugar é melhor do que aqui. Então eles vão para lá, eles chegam lá, o Malom, o Quilion, judeus, hebreus, bonitões, já passaram a cantada na Orfa e na Noemi. Casam. O texto fala que eles ficam lá 10 anos. Nesse meio tempo, o texto já informou para mim e para você que a Noemi, olha o que aconteceu aqui com ela, ó. A Noemi, ela já ficou viúva. Ela já perdeu o marido. Ela perde o marido, aí a Orfa e a Ruth entram para a família e casa com os filhos dela. Só que, ó, versículo 5, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Ou seja, a Noemi agora não tem marido, não tem filhos, numa sociedade que você precisava ter o masculino dentro de casa. Se você não tem homem dentro de casa, essas mulheres estão desamparadas naquela sociedade. Então agora você tem 3 viúvas. Você tem a Noemi, a Orfa e a Ruth. Eles foram para aquela terra. Então, me parece que eles foram atrás de solução e não encontraram muitas soluções. Olha que interessante o versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Então eles estão em Moabe, a coisa não está boa, perderam os maridos, já são 3 viúvas, elas não têm garantia nenhuma, não têm emprego, não têm alimento, não têm nada, mas chega a notícia, ó, lá na terra de Israel, o Senhor está dando pão. A gente podia ficar nesses 6 versículos e estava bom para mim. Poxa, eles foram embora porque estava com fome aqui em Israel. Então vamos peregrinar. Os juízes não têm lei, não tem justiça na nação. O juiz faz o que quer, prende quem ele quer, solta quem ele quer. É o que está acontecendo? Mas elas voltam para lá porque Deus está provendo pão para o seu povo, gente. Não importa a crise que nós estamos passando, não importa as injustiças que a gente vive, Deus continua providenciando o pão nosso de cada dia. Agora, esse estado caótico é o que vai provocar a amargura. Aqui, na sequência, eu não vou ler, é onde Noemi, elas decidem voltar, e nessa volta Noemi vai falar para as duas, olha, vocês duas, sigam a vida de vocês. Pode se separar de mim, eu não tenho mais nada para oferecer, os meus filhos morreram. Vocês podem arrumar novos maridos, vocês são novas, casem de novo. As duas resistem, não, a gente vai ficar com você. Aí ela insiste, no que ela insiste, a Orfa, ok, tchau, valeu, foi um prazer. A Orfa vai embora. A Ruth fica. E a Ruth fala o texto que eu li no começo. O teu Deus, Noemi, minha sogra, o teu Deus é o meu Deus. Onde você pousar, eu vou pousar. Onde você morrer, eu vou morrer. Nada a não ser a morte vai nos separar. Aqui existe um tipo de amor raro de se encontrar hoje em dia. Um amor genuíno, verdadeiro entre família. Entre gente que se abraça. Entre gente que está disposta a pagar o preço. E é tão poderoso esse relacionamento que o nome do livro podia ser Noemi. Mas o Espírito Santo permitiu
que nos 66 livros, na biblioteca que é o cânon sagrado, os 66 livros inspirados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo deu a honra de uma moabita ter o nome na Bíblia Sagrada. Isso também significa que existe lugar para todo mundo no reino de Deus. Cabe todo mundo. Aí, qual o resultado disso? Tudo bem, a Noemi aceita, a Ruth fica, mas as duas, elas não têm nada. As duas estão sofrendo e o resultado é a amargura. Eu vou ler para você. Versículos 20, 21 e 22. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi. É a Noemi falando. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Noemi, ela está aqui fazendo o que eu e você fazemos. Deus permitiu acontecer isso comigo. A amargura que eu estou sentindo foi o Todo-Poderoso que deu. Olha como ela continua. Cheia, parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Cara, olha a declaração dessa mulher. Cheia eu parti. Lógico, ela foi para Moabe com o marido, com os filhos. Ela foi cheia. E Deus está trazendo ela de volta vazia, de mãos abanando, sem nada. Deu tudo errado. Assim Noemi voltou. E com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Presta atenção. Não me chamem Noemi, me chame de Mara, porque o nome Mara significa amargo. Então ela fala, eu não tenho razão nenhuma para vocês me chamarem de Noemi. Me chamem de Mara. Porque amargura é o meu nome. Amargura é o que eu sou. E da onde a gente pega esse significado, e que Noemi certamente pegou, é de Êxodo 15, 23 a 27. É muito incrível, cara. Êxodo 15, 23 a 27. O povo está sendo liberto do Egito. O povo atravessa o mar. O povo... sabe, está caminhando, e esse povo está sofrendo, 400 anos de escravidão, família, vovô, vovó, marido, esposa, crianças, adolescentes, animais. Esse povo está caminhando, e eles chegam nas águas de Mara. Por que é que Deus permite que você, nos seus desertos, quando você está caminhando, poxa, você queria um oásis, você queria águas frescas, cristalinas, sabe, potáveis e saborosas. Você queria aquelas fontes que tem em Serra Negra, não é? Mas você chega nas águas de Mara. E lá em Êxodo 15 está falando que o povo não conseguiu beber, porque era água amarga. Agora, por que é que Deus me tira do Egito, que eu estou sofrendo, que eu sou escravo, e me coloca nas águas de Mara? Recentemente eu estava vendo uma reportagem de arqueólogos lá nas águas de Mara. As águas de Mara, elas são amargas, mas são potáveis. Elas são amargas porque no chão, no solo, lá embaixo, você mergulha e vai lá embaixo e começa a vasculhar aquele solo, ele é carregado de minerais que são remédios para a alma, para o corpo, para a saúde. A água pode ser amarga, mas aquele povo vem vindo de uma caminhada e traz consigo dores, enfermidades, doenças. E Jeová Nissi, Jeová Rafa é o Deus que sara. Nunca questione as fontes que Deus permite na sua vida. Nunca questione se Deus te leva para fontes amargas.
não vai cair na roubada que caiu a Noemi. Eu estou sofrendo tudo isso por culpa do Todo-Poderoso. Mas só que o Todo-Poderoso, quando tem culpa, a culpa dele é bênção na tua vida. A culpa dele fortalece a tua vida. Então, o resultado é a amargura. Essa mulher está derrotada, é a amargura. Portanto, as famílias estão sob ataque. Pode ter famílias amarguradas aqui, gente me assistindo com amargura de alma. Mas a partir daqui, são só 4 capítulos. A partir daqui, no 2, 3 e 4, a gente vai extrair 3 formas de resistir à amargura na nossa alma e na nossa vida. A primeira delas, capítulo 2, versos 10 e 11. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Primeira forma de você vencer o ataque da amargura na sua vida, tenha uma vida que testemunha. Não abandone o seu testemunho e a sua torre de vigia. Tenha uma vida de testemunho. Quem entrou em cena aqui? O Boaz. Elas chegaram em Israel, em Belém. É época de colheita. E elas chegam, e a Ruth é uma mulher jovem e trabalhadora. Ela arregaça as mangas, ela vai para cima, ela não tem medo. E ela vai colher nos campos de cevada. E ela vai colher, e o gesto dela, o trabalho dela chama a atenção do Boaz. Você já conheceu alguma pessoa com o nome de Boaz? Tem aí, não? Mas você gostaria de ficar de boas, sim ou não? Nossa, eu ouvi um nossa aqui. Olha só. Pode rir, não tem problema. Pentecostais rindo é mais legal ainda. Olha só. O Boaz, ele olha e vê. E ele pergunta. E ele vai ser aquilo que o livro vai chamar para a gente de parente remidor. Remidor é quem tem grana para quitar a nossa dívida. O parente remidor é aquele que o Espírito Santo age com graça e essa pessoa pode ir lá e bancar a tua história. Se isso precisar acontecer um dia na tua vida, deixa eu te dar um conselho. Peça a Deus assim: Senhor, se um dia for acontecer isso e eu fizer parte da cena, faz eu ser o remidor. Melhor coisa é dar do que receber. Cara, grava essa lição e leva para a vida. A pessoa que recebe, ela está numa posição de humilhação. Ela precisa ser abençoada com alguém que quer abençoá-la, com alguém que não quer humilhá-la, com alguém que vai remir. Mas nem sempre a gente encontra essa pessoa. A pessoa até pode te ajudar, mas vai te humilhar. O Boaz pergunta: quem é essa garota? E falam para ele: é uma moabita, chegou com a Noemi. Aí ele orienta os funcionários: é o seguinte, porque existia uma lei que tudo que caía, quando o pessoal estava colhendo, não podia pegar do chão. Tinha que deixar para quem necessitava. Então ele dá uma ordem: deixa cair mais. Deixa cair coisa boa. Sabe aquele filé mignon? Deixa cair. O acém, que você só estava deixando cair acém com osso. Que 90% é osso e tem 10% de carninha para lamber. Não, deixa cair.
o filé. Deixa cair. Não, mas Boaz, presta atenção, eu sou dono dessa parada aqui. Eu mando, essa grana é minha. Vocês são meus funcionários. Deixa cair para aquela moça. Pô, a Ruth vai colhendo tudo. Ela fica doida. Ela fala, pô, olha o lugar que eu cheguei. Então, está acontecendo tudo isso. E aí a gente chega nesses 2 versículos aqui, o 10 e o 11. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse-lhe, ou seja, a Ruth, ela se prostra perante Boaz. E a fala dela é demais. Ela diz assim, é uma pergunta, por que eu achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela não está entendendo, eu sou moabita, eu sou inimiga do teu povo. Por que é que você está sendo tão bom comigo? Poxa, olha a resposta do Boaz para Ruth. Ele diz assim, me contaram quanto fizeste a tua sogra. Você foi boa com a tua sogra. Depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde você nasceu, e vieste para um povo que antes não conheceste. Cara, a Ruth, ela está honrando cada vírgula, cada ponto, cada palavra, cada verbo do que ela prometeu no capítulo 1. O teu Deus, Noemi, será o meu Deus. O teu povo é o meu povo, a tua terra é minha terra, e eu vou com você. Porque ela passou por um processo de conversão, de santificação, de mudança de mente. Metanoia, mudou. Então, o testemunho dela correu, virou notícia. Tem amargura na família, entre as duas tem muita amargura. Mas o testemunho está andando, o testemunho está andando, o testemunho está andando. E chegou em Boaz. E o Boaz fala, cara, essa moça não é só bonita. Essa moça tem palavra, ela tem fibra, ela tem caráter. Essa moça aí, testemunho. Velórios. Quantos aqui se lembram quando morreu nessa comunidade o nosso querido diácono Eliaquim? Eliaquim. Eu chamava ele carinhosamente de Chaveirinho, porque o Eliaquim era desse tamanho. Era um projeto de diácono. E se eu não chamasse ele de Chaveirinho, ele ficava bravo. Ele falava, pô, pastor. Então, ele permitia que eu brincasse com ele. O Eliaquim, gente, se vocês não concordarem comigo, me desmintam. Pô, mas o Eliaquim estava sempre sorrindo, sempre disposto. Tudo que pedia, ele topava fazer. Ele nunca falou não para mim, nunca. Deixa eu beber uma água aqui. Ele nunca, demonstrou má vontade, sempre junto. Era assim ou não era? Ele é aqui. Ele morreu novo. Morreu novo por um descuido. Tomou um medicamento que não deveria tomar e que os médicos falavam, você não pode tomar, que isso vai fazer mal para você. Comprimidinho tonto, tomou, faleceu. Não vou entrar nos detalhes que eu posso errar, nos detalhes de tipo de doença, qual foi o medicamento, mas foi algo assim, um descuido. Ele se controlava, fazia tudo direitinho. Ele aqui podia estar com a gente até hoje, mas tomou um bendito de um remedinho que não era para tomar. Velório. Foi lá no cemitério Aléias. É isso? Aléias. Eu lembro hoje, lotado aquele velório. O caixão dele aqui, a irmã Juversi, a viúva, a Jo, sentada numa cadeira ao lado do caixão. Quem lembra dessa fotografia que eu estou tentando fazer avivar aí no teu coração? Agora a pergunta que não quer calar. Quem lembra da fala da irmã Juversi? Levanta a mão. Então eu vou te lembrar. Porque a fala da irmã Juversi, falei com ela no velório da irmã Irene essa semana e falei, sábado eu vou contar a sua história na igreja. Ela falou, pode contar, pastor. Então se estiver aí em casa assistindo gripada, abraço. Mas deixa eu contar um negócio que eu não te falei quinta. A história da irmã Juversi, para muitos casais onde eu vou conversar,
eu conto esse testemunho. Vida de testemunho. E aí, aquilo que eu falei no começo, eu estou num velório. E eu perguntei, irmã Juverci, a senhora ou as filhas, alguém quer falar? Ela falou, eu quero falar, pastor. Às vezes ninguém quer falar. Na maioria das vezes a família não quer falar. Mas a irmã Juverci, a viúva, quis falar. E aí ela começa a falar. Quando ela começou a falar, silêncio no velório. Daqui a pouco, gente chorando no velório. Porque foi muito forte o que ela falou. E ela começa assim. O Eliaquim sempre foi um marido diferente. Ele sempre foi amoroso, carinhoso, fiel, presente, sensacional. Até aí está tudo indo na emoção. Aí ela pega e solta a frase que para mim foi um soco no meu estômago. O Eliaquim não passou um dia do nosso casamento sem que ele me desse um presente. Cara, vocês lembram, vocês sabem, o Eliaquim sempre foi um homem íntegro, honesto, com uma vida digna e decente, porém pobre. Sim ou não? Quando ela falou isso, eu lá no canto, no velório, eu falei assim, meu Deus, ele dava presente todo dia. Eu dou presente para a Regina, dia dos namorados, no aniversário dela, dia das mães, quando eu estou com saudade. Aí tá. Não, mentira. E aí ela continuou. Eu falei, deve ser uma hipérbole, deve ser um exagero. Não, ela continuou. Ela falou assim, Eliaquim, eu montava a marmita dele, ele chega no trabalho e ele cortava metade do bife, separava, esse bife é da Jô. No outro dia, ele vindo para casa, ele pegava um pedacinho de grama de um jardim de uma casa, Jô, isso eu trouxe para você. No outro dia, ele pegava uma florzinha dessas que dá em beira de calçada. Jô, isso é para você. No outro dia, ele fazia um papelzinho, escrevia um texto bíblico. Jô, isso é para você. No dia do pagamento, ele passava na 13 de maio, ia naquelas lojas que vende blusa a R$5, comprava uma e levava. Essa blusa é para você. E ela foi contando, cara. Ela foi contando. Eu jamais esqueci desse testemunho. Eu não sabia disso. E a Jô resolveu dividir, compartilhar com a gente no dia do velório do marido dela. E aí você começa a entender por que esse homem na família é tão amado. Porque ele amava. E essa é a pergunta que nós vamos ter que responder e o que vai importar no final das nossas vidas. Eu amei. Eu fui amado. Eu tive a capacidade de amar. Porque no final da vida, gente, não vai contar o teu saldo bancário. No final da vida não vai contar os teus bens. No final da vida eu amei, eu fui amado. Isso é o que vai contar. Então o detalhe do Eliaquim não é se tem grana ou não tem grana. O detalhe do Eliaquim é o gesto. É a intenção da alma e do coração. Segunda lição, como é que a gente sai de um estado de amargura, capítulo 3. Versículos 15 a 18. Disse mais, dá-me a capa que tens sobre ti e segura-a. E ela a segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima. Então foi para a cidade, e foi a sua sogra que lhe disse, como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia a tua sogra. Então disse ela, espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Se eu tenho que ter uma vida de testemunho, eu tenho que ter uma vida de ousadia e confiança. Eu vou resumir para você entender esse texto. O Boaz dá para ela 6 medidas de cevada, para ela levar para a sogra. Porque nessa noite, está escrito aqui, ela passou a noite com Boaz.
O texto é muito claro. O texto não dá margem para você entender o que não é para entender. Não teve relação sexual. A Noemi orientou a Ruth, falou, ó, você vai, à noite, você vai entrar no aposento dele e você deita aos pés. O que era deitar aos pés? O cara está deitado aqui. Ela deitava aqui de atravessado, quase caindo. Se ele desse um coice, ela caía da cama. Deu para entender? O que significava? Tem um símbolo nisso. Quando ela deita e ela se cobre com um véu, ela está comunicando e dizendo para ele, eu gostaria de me casar com você. E o Boaz, quando acorda e vê que ela está ali, o gesto dele é, eu aceito o seu pedido. Ele pega a cevada e dá para ela e ela volta. Ela volta e aí ela chega ali e a Noemi fala, caramba, por isso que a Noemi fala com tanta confiança e ousadia, Ruth, fique em paz. Ainda hoje, antes que o sol se ponha, esse homem vai concluir esse negócio. Ela estava dizendo o seguinte, esse homem está doido por você, Ruth. Amém? Aliás, Ruth, eu nem sei como ele resistiu ver você deitadona ali e não fez nada. Está rindo, né, Luciano? Eu falei no começo que ele só dava mancada. Então, olha só, presta atenção. Confiança e ousadia. Poxa, a Noemi está colocando a Ruth numa prova de fogo, gente. Existe a regra, existe o ritual, existe a liturgia, existe o protocolo, mas o risco também existe. Mas ela vai com confiança e ousadia no Deus de Israel. Eu fiz um casamento de um rapaz chamado Edmilson. Xará. E eu nunca fiz outro casamento como o do Edmilson. No pré-nupcial, eles namoraram anos, Edmilson e Vânia. Eles namoraram durante anos. Ele é da nossa igreja em São Miguel. A Vânia e o Edmilson, eu estou fazendo o pré-nupcial com eles. A Vânia fala assim, pastor, o Edmilson, nesses anos todos, ele nunca disse para mim, eu te amo. Eu falei, hã? Aí o Edmilson fala assim, pastor, eu tenho um propósito na minha vida. Eu guardei essa frase. Eu quero dizer esta frase somente e unicamente, exclusivamente, para aquela que será a minha mulher. É no dia da cerimônia na igreja que eu vou falar. Eu olhei para ela e falei, uau, Vânia, eu não sei se eu fosse namorada dele, eu ia aceitar e ia esperar até esse dia. Mas é evidente que ela não tinha dúvida do amor dele. De novo, por causa do testemunho, por causa do gesto, por causa do carinho, por causa do afeto. Igreja de Vila em Oconé lotada no dia do casamento, não cabia gente. Aí eu estou lá, a Vânia vem e chega a hora dos votos. E eu ali, na torcida, eu falei, fala rapaz, fala. Aí ele vira, Vânia, eu te amo. Cara, a igreja veio abaixo, todo mundo sabia. Ele chorava, a Vânia chorava, eu chorava. Eu nunca vi um negócio desse. Então ele guardou o melhor presente. Eu queria ter pensado nisso, mas eu olhei para a Regina e já falei, eu te amo. Namoramos 7 anos. Falei 7 milhões de vezes para ela durante o namoro, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu falei, caramba, se eu soubesse disso. Mas o Edmilson teve a hombridade e a ousadia e a confiança de falar, o meu eu te amo é somente para aquela que será a mãe dos meus filhos, a minha esposa. Amém? Terceira e última lição, capítulo 4, versículos 13, 14 e 15. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que
7 filhos. Amém. Cara, essa mulher, ela começa dizendo, eu fui cheia para Moabe e eu voltei vazia. Essa mulher, ela declara no capítulo 1 que o nome dela tinha que ser Mara e não Noemi. E olha como é que está terminando a história para essa mulher. Deus te remiu. Ou seja, para que eu consiga vencer a amargura, eu preciso ter uma vida restaurada. E o texto está dizendo que a alma dela foi restaurada. E essa é a preocupação de todo o povo de Deus em todos os tempos. Atos 1, versículo 6. Atos 1, versículo 6. Por acaso, Senhor, Tu restaurarás o reino a Israel neste tempo. O que é restauração, gente? Restauração é você renovar, é você fazer uma reforma, é você, vamos restaurar essa igreja. Você não vai mudar, vai continuar tendo a parede, não é reforma no sentido de destruir, mas eu vou restaurar tudo, vai dar uma nova cara, novas texturas, as pessoas vão entrar, novos bancos, vão falar, caramba, que lugar é esse? Foi restaurado. Então ela tem a alma dela restaurada. Apocalipse 21, versículo 5, Jesus falando, eis que faço novas todas as coisas. É isso que eu e você procuramos na nossa vida, é isso que eu e você precisamos na nossa vida, restauração. E é muito legal quando você pensa no Boaz como remidor, olha os 2 últimos versículos do capítulo 4. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, e de Davi veio Jesus Cristo, nosso Senhor. Cara, elas foram peregrinar em Moabe. Ruth, uma moabita, ganha o nome de um livro. Olha só que prêmio, cara. Eu queria ter imagina, primeiro livro de Edmilson. Meu Deus do céu, eu só ia ler esse livro. Imagina você ter um livro com o teu nome, cara. Se uma moabita pôde, por que um brasileiro não podia? Então, olha só. E agora, o Obed, que nasce de tudo isso, é avô de Davi. E de Davi, a Bíblia vai falar que Jesus, ele é filho de Davi, ele é raiz, ele é geração de Davi. É a genealogia do rei, num tempo de crise, de fome, de caos, onde não tinha justiça na nação. Deus levanta uma história e um povo. E o mundo é restaurado. Para a gente terminar, vai no livro do profeta Isaías, capítulo 54. O livro do profeta Isaías, no capítulo 54, eu vou ler 2 versículos, que eles resumem a história e o sentido do que é ser o remidor, aquele que paga a conta. Os versículos 4 e 5 resumem a história de Ruth. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. E não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu remidor, que é chamado o Deus de toda a terra. Amém? E aí, vai lá na primeira carta de Pedro, último texto que a gente vai ler. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Versículos 18 e 19. Para você entender como é que Jesus se torna o remidor de todo o planeta. Qual é o preço que ele paga? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Então Jesus é o nosso remidor. O Boaz pagou com prata e ouro. Ele foi lá e quitou.
Ele pagou a dívida, ele pagou a conta. E não só pagou, ele podia pagar e deixar a Ruth numa casinha da fazenda. Ele podia pagar e falar, você vai ser minha funcionária. Mas o Boaz, ele queria casar. O Boaz estava apaixonado. O Boaz amou a Ruth, a moabita. Deus nos resgata como Boaz. Ele faz de mim e de você noivas do Cordeiro. Nós somos a noiva. E Ele é o nosso remidor. Nunca se esqueça disso. Não importa o tamanho da amargura que você está sentindo. A corrida ainda não acabou. Você pode estar em último lugar na corrida. O teu carro pode estar falhando. Mas a corrida não acabou e a bandeirada final não foi dada. Enquanto a corrida não acaba, não terminou, gente. Ele tem poder para te levar até a linha final. Ele tem poder para te dar libertação, restauração, cura e tirar de estados de amargura, defender, proteger e sustentar a sua família.